Esperar os irmãos. Salmo 20 diz assim a palavra do Senhor: O Senhor te responda no dia da tribulação, e o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Em nome do Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu e com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Vocês podem se sentarem. Nós estaremos orando aqui por essa palavra e que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que possamos extrair daqui algumas informações que possamos levar para a vida, porque é da palavra do Senhor que nós nos alimentamos espiritualmente. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por esse salmo, ó Deus, que o Senhor fale ao coração dos irmãos como o Senhor falou ao meu. Ó Senhor, que eu possa ser aqui instrumento em tuas mãos, que eu venha transmitir a tua mensagem, porque nós somos aqueles que levamos a tua mensagem para cada um. Ó Deus, nós sabemos que o poder está no Senhor e não em nós, mas nós somos canais de bênçãos para os irmãos. Ó Deus, abençoa cada um que está aqui, que o teu Santo Espírito possa abrir o entendimento para que eles possam entender e que eu também, Senhor, possa entender cada vez mais a tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, e louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Bom, acredito que boa parte dos irmãos que sempre têm acompanhado, né, a exposição dos salmos, os salmos, eu acho interessante que não são apenas histórias, mas são sentimentos daqueles que escrevem. Eles ali depositam aquilo que eles realmente estão sentindo. Veja que quando você vai estudar os salmos, você vai ver ali que o pessoal, os salmistas, ele faz uma oração agradecendo ao Senhor. Eles fazem oração pedindo socorro ao Senhor. Eles fazem oração pedindo que Deus haja com providência. Eles fazem oração pedindo que, de várias formas, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Então, eles não estão simplesmente contando ou narrando a história de alguém, mas eles estão colocando aquilo que eles realmente estão sentindo ali. Esse salmo aqui, eu estava estudando ele, e aqui é uma oração. Esse salmo, ele é uma oração. Uma oração, nós sabemos que é quando você está se relacionando com Deus, quando você está conversando com Deus, quando você está colocando diante do Senhor tudo aquilo que você está querendo que Deus faça, ou muitas das vezes você está agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele já fez na sua vida. Mas muitas das vezes, também, quando estamos passando por momentos difíceis, nós clamamos a Deus porque nós confiamos que o Senhor, Ele pode agir com providência em nossas vidas. Não é assim? Quantas das vezes você mesmo já passou por momentos difíceis e você dobrou os seus joelhos ali no seu quarto, ou talvez na sua sala, não sei, mas você colocou diante do Senhor todas as suas petições. Você colocou clamando. Por que você faz isso? Porque você confia num Deus que está te ouvindo.
você confia que Ele pode fazer. Não é verdade? E o salmista aqui, né, a gente sabe que Davi escreveu esse salmo, e qual é o contexto aqui para que os irmãos possam entender o que levou o rei Davi a escrever esse salmo? Veja, toda a época de guerra no Antigo Testamento, quando acontecia as guerras, era de costume o rei com o seu povo, eles primeiro se reunirem e orar ao Senhor, clamar a Deus por socorro, por segurança, clamar a Deus que Deus o livrasse quando eles fossem à guerra, quando eles fossem batalhar. Então, nesse contexto aqui, nós vamos ver que o povo está reunido orando ao Senhor. Antes de ir à guerra, eles estão orando a Deus, clamando ao Senhor, para que o Senhor dê a vitória a esse povo. Mas é interessante que, se você observar aí, o verso do 1 a 5, é interessante que é o povo que está orando, clamando a Deus pela vida do rei. Eles estão clamando a Deus, pedindo ao Senhor. Nós vamos ver aqui no decorrer do Salmo, que eles vão fazer alguns pedidos de oração para que Deus livre o rei de perder a guerra. Que o rei não venha perder a guerra, porque eles sabem muito bem que se o rei perder a guerra, se ele perder essa guerra, o que acontece? Consequentemente, eles também vão saírem perdedores. Não é assim? Mas se o rei for abençoado por Deus, se o rei receber a graça de Deus de vencer essa guerra, toda a nação sai vitoriosa. Então aqui, esse povo, meus irmãos, eles estavam reunidos, orando ao Senhor, clamando, porque a guerra estava se aproximando. E qual era os pedidos que eles estavam fazendo aqui? Eles vão pedir ao Senhor que no dia da angústia, o Senhor os livre, que o Senhor livre o rei. Eles vão também aqui pedir que o Senhor lembre dos sacrifícios que Davi fez quando ele estiver na batalha, e que Deus se lembre dos sacrifícios, dos holocaustos feitos pelo rei, para que Deus tenha misericórdia de Davi. É interessante também aqui no Salmo, a gente vai ver que o povo pede também que Deus realize o desejo do coração do rei Davi. Nos dias atuais, vamos ser sinceros, meus irmãos, se Deus realizasse o desejo do nosso coração, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem sempre o nosso coração, o desejo do nosso coração é compatível com os desejos que Deus tem para realizar na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes, nós estamos desejando coisas que no final vai envergonhar o nome de Deus, vai envergonhar você, vai envergonhar o Evangelho. Porque acontece isso, meus irmãos. A gente pede, mas muitas das vezes pedimos mal. E aqui é interessante também que nós vamos ver, no decorrer do Salmo aqui, o pessoal que está orando, esse povo que está clamando a Deus, eles já estão confiantes na vitória. Você já fez aquela oração que você ainda não aconteceu, não se realizou, mas você está confiante que Deus vai fazer? Você diz: Senhor, eu não sei que certeza é essa que está no meu coração, mas eu sei que eu estou com a certeza que o Senhor vai fazer. E nós vamos ver aqui nesse salmo que esses irmãos aqui, eles estavam orando e eles já estão dizendo que vão celebrar com a vitória. Eles vão levantar pendões é bandeiras, para louvar o Senhor. Tá certo? Nós vamos ver aqui também nesse salmo o rei agradecendo a Deus, porque o rei já tem a confirmação da vitória. E nós vamos ver também nesse salmo aqui, no último verso, todos orando junto.
toda a nação. Tá certo? Vamos começar aí, ó. Veja aí os pedidos que essa tribulação. O primeiro pedido aqui é que Deus respondesse a Davi num dia da tribulação. E que tribulação é essa? Como aqui está em um contexto de guerra, que a guerra está chegando, que a luta está se aproximando, então eles estão orando por essa causa. Então isso é uma tribulação que está se aproximando. Então aqui o pedido do povo é que o Senhor te responda num dia da tribulação. Eu costumo pensar sempre assim, meus irmãos. Nós, muitas das vezes, o Senhor nos livra antes que a tribulação venha. Mas tem muitas das vezes que é na tribulação que o Senhor nos livra. Muitas das vezes precisamos passar por estes momentos em nossas vidas para que lá dentro da prova, no deserto, vamos dizer assim, o Senhor nos livre. Sabe por quê? Eu acho bonito quando o Senhor lá no deserto, Ele não impediu que o povo passasse sofrimento ali. Eles passaram. Porque, meus irmãos, venhamos e convenhamos, o cara está morrendo de sede, vendo a hora cair lá, estirado no chão, e é nos últimos momentos que o Senhor faz a água da rocha surgir, ou eles matam a sua sede. E é muitas das vezes assim na nossa vida também. Quando achamos que não vai dar certo, acabou as esperanças, não tem mais jeito, é lá, naqueles últimos momentos, que o Senhor manda a solução, que o Senhor nos livra, que o Senhor, Ele traz o refrigério, que o Senhor nos mostra que há um Deus que está nos guardando. E o pedido do povo aqui era que o Senhor, Ele respondesse a Davi, quando Davi clamasse a Deus no dia da tribulação, ou seja, quando a guerra estivesse instalada, quando aquele momento se instalasse ali na vida do rei Davi, e não só dele, mas de toda a nação, porque Davi tinha um exército que ia com ele, quando Davi clamasse a Deus, a oração que foi feita aqui, antes deles entrarem na guerra, que quando Davi clamasse, o Senhor respondesse a ele. Esse é o desejo também que nós temos, né? Quando a gente estiver naquelas lutas, aqueles aperreios, meus irmãos, tem dias que você está tão estressado que você tem que sentar e respirar. É muita correria, às vezes problemas que estão se instalando, você fica, meu Deus do céu. Aí você para, você respira. Hoje aconteceu um fato, eu não vou dizer o quê, para não... Mas a mulher olhou para mim e disse, tudo isso com essa tranquilidade. Eu disse, minha filha, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Não tem como. É descansar no Senhor. Por quê? Porque tem coisas que acontecem em nossas vidas que você tem que descansar em Deus. É em tudo. Mas tem coisas que você caça solução e você não acha. Tem coisas que nós podemos resolver. Não é verdade, meus irmãos? Mas tem coisas que é impossível ao homem e só quem resolve é o Senhor. E aqui, o povo faz essa oração dizendo sim, pedindo a Deus que o Senhor responda ao rei na hora da tribulação, quando a guerra se instalar na vida do rei Davi, quando chegar o momento. E ele continua, o povo continua fazendo, na sua oração, ele citando outras coisas. Olha o que ele diz aí, na continuidade do verso 1. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Louvado seja Deus. A oração é que o Senhor responda a Davi na hora da tribulação, mas que ao mesmo tempo que o Senhor leve Davi, cuide de Davi e traga Davi em segurança. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós temos, que muitas das vezes falta fé em nosso coração para
olharmos que Deus está cuidando nos últimos detalhes. Em todos os detalhes da nossa vida, o Senhor está cuidando da gente. E aqui a oração do povo é essa. Eles estão pedindo que o Senhor te responda na tribulação. Amém? Que o Senhor esteja levando Davi em segurança e traga ele também. O povo continua orando e ele diz mais, olha o que esse povo diz, em nome do Deus de Jacó. Quando você pega aqui, em nome do Deus de Jacó, é a mesma coisa de pensarmos assim, o Deus de Abraão, por quê? Deus sempre esteve com Abraão. Deus sempre esteve com Josué, com Moisés. Então, quando ele diz assim, no nome do Deus de Jacó, porque ele está dizendo o seguinte, assim como Deus foi com Jacó em todos os momentos, o Senhor esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Esse salmo ele é belo, ele é muito bonito, porque você começa aqui a meditar, mas rapaz, esse Deus, ele nos leva pela mão a todo tempo das nossas vidas, porque muitas das vezes, devido às circunstâncias, nós fazemos como Pedro. É ou não é? Nós fazemos como Pedro, muitas das vezes. Pedro, no meio da tempestade ali, o Senhor, venha Pedro. Pedro foi, andou sobre as águas, mas quando veio as circunstâncias, ele olhou de lado, infelizmente foi isso. Agora, eles pediram aqui outra coisa, olha o que eles pediram também. Essa aqui é a oração do povo ainda, intercedendo pelo rei. A oração continua dizendo o seguinte, lembre-se, o 2, do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Ou seja, o povo estava dizendo assim, desde o momento que Davi sair, o Senhor guarde ele. E que desde o momento que ele voltar, o Senhor também guarde ele, te sustente, traga ele em paz. O Senhor guarda. O Senhor, se você invocar a Deus, Ele vai fazer coisas grandes em tua vida. Eu vou ler aqui uma passagem bíblica, meus irmãos. E eu gosto muito quando o salmista ele está escrevendo algumas coisas aqui. Deixa eu ler para vocês um salmo que ele vai clamar a Deus e Deus vai responder a esse povo. Veja aqui o que ele diz. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo, ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Que quando você clama a Deus, num dia da angústia, num dia do sofrimento, não só no sofrimento, mas em todos os momentos, mas tem momentos que a nossa oração ela é tão mais sincera, que você faz a Deus, que Deus ele atenta a sua oração. Os ouvidos se abrem. Ele ouve a tua voz e ele vem ao teu socorro, porque ele é Deus, é um pai que cuida dos seus. Assim como um pai, quando escuta a voz do seu filho, quando ele diz, pai, o pai já fica preocupado. Eu digo por mim, eu tenho uma menina de 10 anos, quando eu escuto a voz dela lá do quarto, ela dizendo, pai, você não sabe o que é que ela quer dizer, se ela está pedindo socorro, mas seus ouvidos já ficam abertos, como se você deixa tudo de lado. Assim, quando nós estamos clamando a Deus no dia da angústia, no dia do sofrimento, o Senhor, Ele ouve a nossa voz. E Ele vem ao nosso socorro. Olha a continuidade do texto, eles também pedindo a Deus outras coisas. O verso 4 aí, ele diz assim, o 3, lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceita os teus holocaustos. O que é que o povo está pedindo aqui? Deus,
Ó Senhor, lembra, Senhor, das ofertas que Davi fez ao Senhor. Lembra dos holocaustos que Davi fez ao Senhor. Quando ele clamar ao Senhor, que o Senhor lembre dele, que o Senhor se lembre de tudo que ele fez. A gente sabe que não é porque a gente faz alguma coisa que Deus ele se sente devedor da gente. Não é por causa disso. Mas aqui é uma referência que Davi sempre foi obediente ao Senhor. Mesmo que ele errou em alguns momentos, mas Davi tinha algo interessante que nos chama a atenção. Ele se arrependia, mas se arrependia de coração. Muitas das vezes nós nos arrependemos, mas quando é no outro dia nós estamos fazendo de novo. A gente falou uma coisa que não era para falar. A gente estava pensando em coisas que não era para pensar. E de repente você se encontra fazendo as mesmas coisas. Eu do mesmo jeito. Aqui o povo pede a Deus que o Senhor lembre-se de Davi. Lembre daquilo que ele fez. Outra coisa que o povo está pedindo aqui também, o verso 4. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Ou seja, o povo ora dizendo assim, ó Deus, que o Senhor conceda o desejo do coração que Davi tem. Davi tem algo que ele pede ao Senhor, que o Senhor conceda. Agora, como eu disse para vocês aqui, nem sempre o nosso coração ele está compatível, vamos dizer assim, com a vontade de Deus, as nossas intenções, os nossos desejos. Mas aqui o desejo que Davi tinha o desejo de vencer a guerra. Esse era o desejo do coração de Davi. Era de vencer aquela guerra. Então, quando o povo está orando, pedindo a Deus que o Senhor realize o desejo do coração de Davi, era justamente isso, que o Senhor desse a vitória a Davi, porque o que Davi estava desejando era justamente isso, pedindo ao Senhor que Deus desse a ele a vitória. Continua aqui o verso, olha o que ele diz no 5, celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus hastearemos pendões, satisfaça o Senhor a todos os teus votos. A oração do povo agora, sabe qual é, meus irmãos? Quando ele termina essa oração, o povo aqui é dizendo o seguinte: nós vamos celebrar a vitória. Nós vamos levantarmos a bandeira do Senhor. Nós vamos aqui em momentos de alegria. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Parece, pela narração do texto aqui, a narrativa do texto, que a gente pensa que é uma bandeira mesmo, literal, né? Antigamente era assim, o exército inimigo, não só todos os exércitos fora o povo de Israel. Eles, quando iam para a guerra, eles levavam uma bandeira. Entende? E quando eles venciam a guerra, eles pegavam aquela bandeira e ficavam balançando para lá e para cá, para dizer assim: nós vencemos. Só que quando o povo aqui está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: que nós levantaremos um altar ao Senhor e nós celebraremos, porque o Senhor é a nossa bandeira. Eu convido você aí a abrir Êxodo, no capítulo 17, para vocês verem que o que eu estou dizendo não é uma bandeira literal, como costumamos pensar às vezes que eles estão na guerra, eles vão levantar essa bandeira. Mas olha aí, Êxodo, capítulo 17. Quem quiser me acompanhar, vamos lermos junto aqui. Quando vocês devem lembrar, no capítulo 17, quando Moisés estava com o cajado levantado e ele começou a cansar a mão, Arão e outra pessoa chegaram perto de Moisés e seguraram e ajudaram Moisés. Por quê? Enquanto Moisés estava com o cajado levantado, o povo de Deus estava vencendo a guerra.
Mas quando Moisés cansava, o povo de Deus começava a perder a guerra. Então, depois que a guerra foi vencida, eles citaram aqui, veja o que Moisés escreveu, e ele disse assim no versículo 15, e Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. Veja, a bandeira aqui não é aquela bandeira literal que você está acostumado a ver, mas é porque o Senhor é a nossa bandeira, é Ele que nos representa. Quando nós vamos à luta, vamos dizer assim, é o Senhor que vai à nossa frente, é Ele que vai pelejar por nós, porque de nós mesmos, nós não saímos nem da porta de casa, mas o Senhor é quem está pelejando por mim e por você. É Ele que está nos guardando. Então aqui, quando o salmista ele está escrevendo, ele está citando aqui, ele diz que o Senhor, Ele é a nossa bandeira. E o texto continua agora é interessante que vai mudar o cenário aqui. Preste bem atenção, até essa passagem que a gente leu aqui, essa leitura do texto, aqui era o povo, a nação que estava orando, mas agora é o rei que vai orar. O rei, ele ora, e o rei diz assim, o verso 6 em diante, agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Louvado seja Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Porque aqui mostra a garantia que o povo de Deus, ele tem, que a vitória é certa. Que a vitória é certa. Sabe por quê? Davi aqui, ele começa a citar o seguinte, uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós confiamos no Senhor. Deixa eu fazer aqui o cenário da guerra como era antigamente. Veja bem. Eu vou trazer para o dia de hoje, depois eu levo para lá. Preste bem atenção. Imagine que você vai a uma batalha com 100 pessoas. Aí vem 100 de lá para cá. Quando você chega no cenário, você está com uma lança, não se sabe nem se era uma espada. Aí você olha de lá para cá, vem homens com lança, com cavalo, aquelas carroças, aquelas carruagens. Você já fica logo com medo. Diz assim, rapaz, olha, esses homens vêm em cavalo, vêm em carro, e nós aqui de pé. Nós aqui vamos de pé lutar com esses homens que vêm aí. É algo que você já... Então, o que acontecia naquela época? O povo de Israel, eles iam a pé guerrear. E quando eles chegavam no cenário da guerra, eles olhavam, vinha aquele exército com cavalos e carros de guerra mesmo, para guerrear contra o povo. Eles confiavam, eles entendiam o seguinte, meus irmãos, que quanto mais carro e quanto mais cavalo que se colocava em uma guerra, a facilidade de vencer a batalha era muito maior. Eles confiavam em carros e em cavalos. Mas aqui eu acho bonito porque o salmista diz assim, nós nos gloriaremos no Senhor. Ou seja, nós confiamos no Senhor. Eles confiam em carros, eles confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Porque é Ele que peleja, é Ele que dá a vitória. Não é nós. A guerra, quando o Senhor mandava Davi ir à guerra, não era porque era para Davi conquistar mais,
É porque Davi, ele tinha um território a proteger. Davi era rei de uma nação e ele tinha como rei de proteger qualquer intervenção de um exército inimigo que viesse contra Davi. Então, quando se levantava uma nação contra o povo de Israel, o povo, eles se reuniam, entravam em oração, clamavam a Deus, pedindo que Deus desse a vitória ao rei, porque dando a vitória ao rei, o Senhor dava a vitória a toda a nação. E aqui, Davi, ele, quando está escrevendo, ele diz assim: o Senhor, eles confiam em carros, eles confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, porque Ele é o Deus que nos dá a vitória. Isso nos mostra que nós não devemos confiar em coisas da terra, depositar nossa segurança. Você já parou para prestar atenção que quando chega tempos de campanha, as pessoas dizem assim: agora a coisa vai mudar? Agora fulano vai mudar as coisas. Agora sim. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão confiando em carros e em cavalos. Mas não confiam no Senhor. Porque se o Senhor não mudar o coração dessas pessoas, todos são iguais. Todos são corruptos. Se corrompem facilmente. É notável que a gente sabe que uns faz mais do que outros, mas todos nós devemos confiar no Senhor. Eu trago outro exemplo aqui. O ano findou, nós estamos em um novo ano, mas nossos desejos aqui, esse ano, seja melhor, seja melhor. Claro, quem é que não quer que o ano seja melhor? Mas se o ano só vai ser melhor se o ser humano mudar para melhor. Se o homem mudar para melhor, aí sim. Se o homem mudar para melhor, ele vai amar mais, ele vai cuidar mais, ele vai querer o bem do próximo. Tudo que ele fizer, ele não pensa só nele, mas ele pensa nele, pensa no próximo. Então vai mudar, as coisas vai. Mas se entrar o ano, sair o ano, e o homem não muda, tudo continua do mesmo jeito, porque confiam em carros e em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Louvado seja Deus. E aqui, Davi, ele, quando traz essa mensagem, isso falou ao meu coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, às vezes, passamos pelos momentos difíceis e não procuramos nos posicionar como verdadeiros cristãos. Queremos resolver do nosso jeito. A gente pode resolver do nosso jeito, mas aquilo que cabe ao homem resolver. Mas tem coisas que é impossível ao homem. Tem coisas que é só Deus. Então nós descansamos num Deus que nos guarda. Não é verdade? Olha, eu vou dizer aqui para a Ângela, ele está aqui, mas já teve um momento na hora que Ângelo estava lá, 40 dias, meu irmão, em um hospital, entubado. A gente começa a ver pessoas partindo, a pessoa diz: meu Deus, você fica até assim, perdendo as esperanças. Mas a gente vê que o agir de Deus é tão grande. Onde está o homem? Vocês estão vendo como é que é as coisas? Se brincar, Ângelo hoje faz coisas que a gente não faz aqui. Eu acredito que sim. Dá uma bicicleta a ele, tenta acompanhar ele para ver se você acompanha. Acompanha não, meu. Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus age na vida do homem que só Ele explica. A gente não entende aos nossos olhos. Porque nós devemos confiar no Senhor. Nós não devemos confiar em carro nem cavalo, não. Isso tudo se quebra. Carro se quebra, cavalo morre, mas o Senhor sempre está lá. Louvado seja Deus. E agora, o verso 9, olha o que ele diz aí. Agora é todo o povo. Veja, primeira etapa aqui era a nação, a segunda foi o rei, e a terceira, olha só, que agora é todos juntos. Olha o que ele diz aí. O Senhor
dá a vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos ao Senhor. Responde-nos, Senhor. Louvado seja Deus por isso, porque nós podemos clamar a Deus e Ele vai sempre nos ouvir. Ele vai responder algumas vezes, outras vezes não. Pode ter certeza disso. Não fique triste com o Senhor, não, quando Ele disser assim, não. Quando você pedir muito tempo, chorar, clamar, e Ele disser não, porque o não de Deus é muito melhor do que o nosso desejo que a gente quer realizar, mas o Senhor sabe que não é bom para o nosso coração. Pedimos mal, muitas das vezes. O que é que nós podemos aqui trazer de lição para mim e para vocês? É que o Senhor livra o seu povo. Quando a gente clama, Ele livra. Agora, lembrando sempre disso, Ele pode nos livrar antes da angústia? Pode. Mas muitas das vezes é lá dentro que Ele vai nos livrar. E é lá dentro que nós aprendemos muitas das coisas. Já se diz que o deserto é a escola do Senhor na nossa vida. Precisamos descer ao poço muitas das vezes para podermos sairmos de lá muito mais forte do que descemos. Precisamos muitas das vezes descer lá para quebrar o nosso orgulho, a avareza de coração, a soberba. Tem gente que não perdoa, mas chega um momento da vida que o Senhor coloca ele numa posição que ele tem que perdoar, para quebrar o orgulho. Então, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Lembrarmos aqui a oração foi que o povo disse assim: Senhor, lembra dos os holocaustos que Davi fez? Lembra das ofertas que ele fez? Às vezes eu fico pensando assim, eu digo, meu Deus, se eu fosse dizer ao Senhor que lembrasse de algo que eu fiz, o que é que eu ia dizer para Ele? Senhor, lembra de mim porque eu fiz isso? O que é que eu ia dizer para o Senhor? Pense você aí. O que é que você ia dizer para Deus? Lembra de mim, Senhor, porque eu fiz isso? É porque Davi era aquele que buscava o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele clamava de verdade. Quando ele se arrependia de verdade. Lembramos aqui muito bem quando ele pecou com a esposa ali de Urias. Quando se arrependeu, ele se arrependeu de verdade. Mas as consequências estiveram sempre na porta de Davi. Mas o Senhor perdoou a falha de Davi. E o Senhor perdoa nossas falhas. Vamos encerrar aqui, terminando a última lição, que nós não devemos confiar em nada para que venhamos a colocar os nossos pés e dizermos assim, nós estamos seguros aqui. Confia no Senhor. Entrega para Ele os teus caminhos. Deixa Ele governar a sua vida. Para você ver uma coisa, Jesus disse que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus se manifestar em nossas vidas. Então entrega ao Senhor. Não é verdade? Vamos ficar de pé. Vamos orar, agradecer a Deus. Convidar aqui o nosso irmão Marinaldo para estar louvando só mais um louvor, meu irmão. Pode ser? Que possamos terminar esse culto, mas com o coração grato ao Senhor. E lembrando que o Senhor nos responde quando nós clamarmos de verdade. Vou orar e o irmão Marinaldo estará louvando mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos aqui depositar diante do Senhor a nossa gratidão por tudo que ouvimos. Aqui nós sabemos que quando nós clamarmos ao Senhor, o Senhor nos responde, porque o Senhor é um Deus que responde aos teus filhos. Ó Deus, não permita que a nossa fé venha se esvair, mas que possamos, ó Deus, nos mantermos firmes cada dia mais em tua presença. Nos ajuda, que possamos ser como Davi, que ele buscava o Senhor de coração. Que possamos, ó Deus, olhar para Ti e nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, porque foi um amor tão grande derramado sobre nós, Senhor.
que não há explicação. Ó Senhor, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio da angústia, nós sabemos que o Senhor vem ao nosso socorro. Quando achamos que não tem mais solução, quando achamos que não tem mais jeito, o Senhor vem ao nosso encontro, porque o Senhor nos toma pela mão e o Senhor nos leva em segurança. Assim como o povo ora por Davi, pedindo ao Senhor que o Senhor o livre da guerra, na questão de sofrer ali, talvez contra a vida dele, mas que o Senhor livre ele sempre, como aqui o povo pede, mas que o Senhor também possa nos livrar. Assim como o Senhor foi como Davi, seja conosco também, Senhor. Seja conosco, porque nós somos também falhos, somos limitados, somos pequeninos, mas podemos confiar no Senhor, porque muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Louvado seja teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. E eu estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu amor está subindo e estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. E estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor
clamor está subindo e estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Levante sua mão, meus irmãos, vamos receber a bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça do Filho, e as doces consolações do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, agora podemos ir para nossas casas.